você vai observar que nós temos uma pergunta que ficou de domingo passado para ser respondida hoje. É que no domingo passado nós tínhamos uma proposta que era examinar a igreja. Creio na igreja, creio na comunhão dos santos. É isso que falava o nosso breve catecismo, aliás, o nosso credo apostólico. Então, creio na igreja, creio na comunhão. Então, isso tinha a ver com os assuntos que nós estávamos tratando em comum, que é a comunhão da igreja e a própria igreja. Entretanto, comentando com o presbítero Beto, nós resolvemos tirar a pergunta, creio na remissão dos pecados. Porque a remissão dos pecados já é uma coisa individual, não é uma coisa relacionada com a igreja, não é? Com o assunto igreja, que foi tratado no domingo passado. Muito bem, nós já temos aqui a conexão, agora falta colocar nosso trabalho aqui. Aí. E hoje então nós vamos falar sobre a nossa crença na remissão dos pecados, a nossa crença na ressurreição da carne e a nossa crença na vida eterna. Nós já vimos na pregação de hoje que Jesus Cristo fortemente manifestou a sua vontade de que as pessoas que o reconhecem como seu Senhor e Salvador estejam ao seu lado, compartilhem da sua glória, andem com Ele, trabalhem com Ele, na eternidade afora. Então, ao pensarmos nas perguntas de hoje, o catecismo nos leva a você. A pergunta é sempre a você. Não se trata mais de estudar, eu creio na igreja de Cristo, como o corpo de Cristo, como o organismo de Cristo, mas agora o que você pensa? O que você pensa, o que você crê sobre a remissão dos pecados? Um sinônimo para remissão é perdão. É perdão. Não se trata apenas de Deus remover os pecados, porque Ele é obrigado a fazer isso. Mas o perdão significa que Deus tem a disposição de esquecer os pecados, retirar os pecados e nos aceitar novamente com a mesma disposição. Como se nada tivesse acontecido, Ele investe sua vontade, sua graça em nós outra vez, apesar de nós termos errado, não é? E que consolo traz a você a ressurreição da carne? Está falando da sua carne, está falando do seu corpo. Que consolo traz a você a ressurreição, a promessa da ressurreição da carne? E a terceira pergunta de hoje é: que consolo traz a você o artigo sobre a vida eterna? Então nós vamos recordar que no domingo passado, algumas frases ficaram, o presbítero Beto então nos levou a pensar isso. Como a igreja é o eterno povo de Cristo, cada crente eleito, regenerado e justificado é seu eterno membro. Essa é uma coisa interessante, né? Você não pode não ser membro daqui, você pode ser membro de outra igreja cristã. Entretanto, se você realmente é cristão, confessa mesmo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você foi arrolado na igreja de Cristo, aquela que a gente não vê com os olhos,
para sempre. Isso nos leva a afirmar que a palavra de Deus nos assegura que a gente não perde aquilo que Cristo fez por nós. A salvação não depende do nosso comportamento, depende da decisão dele. Ele resolveu salvar, ele vai nos tratar, ele vai cuidar de nós, ele vai zelar por nós. E mesmo que a gente tenha assim, escorregões fortíssimos, ele vai nos puxar de volta, porque a salvação foi decisão dele. Agora, em nenhum momento a Bíblia tira a ideia de que a gente pode ser relaxado. Não pode ser relaxado. A gente tem que zelar pela salvação que ele nos deu. É como se ele tivesse dado para a gente uma barra de ouro, e a gente tivesse que todos os dias polir aquela barra de ouro, todos os dias tratar daquela barra de ouro, sem um dia de falta. Entenderam? É um bem precioso que foi dado a nós, que nós precisamos manter, e isso pelo trabalho de nós lutarmos contra o pecado, como nós vamos ver hoje. Então, uma pessoa que tem a Cristo é eterno membro da Igreja de Cristo, tanto na militância terrena como na habitação celeste. E o Espírito Santo, então, é o que aplica a obra da redenção em nós, produzindo em todos os salvos a bendita comunhão dos santos. O que nos faz amar, respeitar uns aos outros, não é o nosso gosto pela pessoa. Olha, eu não sei vocês, eu posso contar na mão os amigos íntimos que eu tenho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem um amigo íntimo além de Deus? Uma pessoa que você pode abrir o coração e não tem medo de falar com ela, com essa pessoa? Quem tem? Quem tem um amigo pelo menos? Vamos aumentar esse círculo para 2 amigos. 2 amigos que podem abrir. Mas se eu disser assim, quem tem 5 amigos desse tipo, eu creio que não vai haver ninguém que diga, eu tenho 5 amigos com os quais eu posso me abrir. Agora, quando Deus nos põe juntos, nós somos tão diferentes, nós temos educação diferente, jeito diferente, postura diferente. O que faz a gente permanecer junto? Não é o nosso esforço. Por incrível que pareça, é o esforço de Deus. Deus nos dá paciência, perseverança, ânimo. Deus nos dá forças para continuar. Deus nos dá forças para querer. Hoje a Noemi está de gravata porque fez aniversário. Não é? Deus te abençoe. 22, não foi? 22 anos. Louvado seja Deus. A gente chega na maioridade, passa um ano e aí não conta mais, porque a gente é eterno mesmo. Bobagem. Não é bobagem? Então vamos caminhar para a nossa lição. O que você crê sobre a remissão dos pecados? O nosso catecismo vai responder assim: eu creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 103. Versículo 3, por favor, alguém leia. Só levantar a mão para o nosso microfone chegar. Ângela vai ler. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Agora coloca na primeira pessoa do singular. Ele é quem perdoa todas as minhas iniquidades, quem cura todas as minhas enfermidades. Muito bem.
Quando Deus olha para uma pessoa, Ele olha com compaixão, Ele olha com justiça, Ele junta as duas coisas. Ele não quer que seu filho seja um pecador inveterado e por isso Ele o disciplina, mas Ele olha sempre o seu filho com compaixão. Veja, Ângela, você está ainda de microfone, não? O verso 12 e 13 e 14, de 12 a 14, vai. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Muito bem. Qual é a ideia que nós temos no texto aqui? É que, de fato, Deus afasta de nós, para muito longe de nós, fora da nossa vista, fora do nosso contexto, Ele afasta de nós as transgressões. No Antigo Testamento, o profeta diz que Ele lança os nossos pecados no fundo do mar, quer dizer, num lugar inatingível para nós. É um jeito muito interessante de dizer que Deus anula, que Deus esquece, que Deus remove pecados. Mas por que a gente não esquece do nosso pecado? Por que a gente fica remoendo? Eu não sei você, eu fico. Ah, meu Deus, eu fiz isso contra ti. E aquilo fica na nossa mente. Será que é assim que Deus funciona? Então, olha, estou te ajudando, mas você se lembra que você pecou. Ele fica cobrando isso? Não, Deus não fica cobrando, a gente se cobra. E eu queria tocar nesse aspecto. O quanto é que nós não liberamos o Senhor nas nossas dívidas para com Ele. Quantas vezes nós dizemos: Senhor, eu confesso que menti, Senhor, eu confesso que fui orgulhoso, Senhor, eu confesso que fui desobediente, Senhor, eu confesso que fui hipócrita, Senhor, eu confesso que fiz uma coisa sem te perguntar antes, Senhor, eu falhei contigo. E a gente consegue descansar, porque Ele recebeu a confissão, Ele viu a honestidade do nosso coração, Ele soube que a gente estava sendo absolutamente sincero, Ele abandonou, mas a gente não. O que está faltando aí? Começa com F e acaba com E. Está faltando fé. Está faltando confiança na palavra. A Bíblia afirma que, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que a gente vai cair de novo, Ele sabe que a gente vai falhar de novo, Ele sabe que a gente vai ter dificuldade de novo. Entretanto, a disposição de Deus é: confesse para mim o seu pecado, eu vou lançar o pecado fora, longe de você, de uma maneira que ele não te visite mais. Você crê que de fato Deus passou uma borracha no seu coração e te limpou de uma vez? Porque o sacrifício de Jesus Cristo, meus irmãos, não foi assim. Ele morreu na cruz no nosso lugar,
para perdoar os pecados do passado. Só. A Bíblia afirma que ele morreu para perdoar os nossos pecados da vida inteira. Uma vez me perguntaram assim: reverendo, será que o reverendo Duarte, José Duarte, lá da igreja de São José dos Campos, foi salvo? Eu falei, primeira coisa, Deus é que sabe. Porque quem decide isso é Ele. Segunda coisa, ele pregou o evangelho a vida toda, todo mundo sabia que ele professava aquela fé. Então, pelas promessas da palavra de Deus, todo aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Não, mas a questão é a seguinte, pastor, o reverendo Duarte ficou maluco. Quando terminou a sua vida, ele estava demente, ele não sabia o que fazia. Ele não tinha consciência de quem ele era e, de fato, ele ficou maluco mesmo, completamente desvairado, completamente maluco mesmo, de fazer bobagens assim que você não entende, coisas animalescas até. Será que ele foi salvo? Disse assim, olha, dependendo da palavra de Deus, se o sacrifício de Jesus Cristo foi aplicado na vida dele, até mesmo no estado de demência, em que o seu corpo não reagia, a vida dele estava com quem? Com Cristo. Isso pode acontecer conosco, a gente pode ter alguma coisa aqui, que a gente não reconheça ninguém. A esposa do pastor da minha infância, uma criatura adorável, uma pessoa assim maravilhosa, atenciosa, crente, cismou que o genro dela era o marido dela e fazia declarações de amor para ele. E ele, sai fora, sai fora, sai fora, ele desesperado ali, mas ela se declarando para ele, querendo estar com ele, querendo ter intimidade com ele. Estava maluca. Será que ela não foi salva porque ela ficou maluca no final da vida? Será que ela não foi perdoada até das coisas que ela falou sem o juízo perfeito? Será que ela não foi tratada pelo Senhor dos Exércitos? O que você crê? O que você crê? O tratamento que o Senhor dá para uma pessoa, não importa o estado físico, o estado mental desta pessoa, se efetivamente aconteceu a conversão na vida dela, fique tranquilo, porque quem segura todas as coisas é o Senhor dos Exércitos, não é a gente. Porque não é por obras que a gente é salvo. Agora, se uma pessoa, como um amigo da minha irmã, da mocidade, foi um pastor, evangelizou, foi uma pessoa assim carismática, orou pela cura de pessoas, mas chegou um dia, ele disse, não reconheço a Jesus Cristo como Filho de Deus, não aceito que Jesus Cristo tenha morrido na cruz pelos pecadores, tudo isso que vocês estão falando, tudo isso que eu falei a vida inteira, é bobagem, é uma falta do que fazer, nunca mais quero pisar numa igreja, nunca mais quero ser crente. Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte, mas algum dia será que ele foi crente? Será que algum dia ele foi convertido?
E a resposta dos reformados é: não, ele nunca foi. Eles estavam no nosso meio, mas eles não eram dos nossos. Portanto, a pessoa que efetivamente muda de lado e não confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus não está tratando dos pecados dela como trata com o salvo, não. Ela está armazenando ira de Deus para o juízo. Então, eu volto a perguntar. Cristo realizou a obra perfeita para Deus. Ele satisfez a justiça de Deus. Ele aplacou a ira de Deus por meio do seu sacrifício. Isso vale para que tempo da nossa vida? Para a vida toda. Deus perdoa os pecados cometidos na ignorância e Deus perdoa os pecados de hoje, que nós vamos cometer ainda, os pecados de amanhã, até o dia da nossa morte. Nós precisamos crer nisto. Agora, a gente tem um trabalho. Qual é o trabalho? A gente precisa ser sincero com Deus e reconhecer que nós temos a mesma situação que o apóstolo Paulo citou aqui em Romanos 7, de 23 a 25. Por favor, alguém leia esta passagem. Romanos 7, capítulo 7, 23 a 25. Quem vai ler? Nossa, não tem nem voluntário nessa classe. Pronto, já tem 1, 2, 3. Você não precisa esperar para se voluntariar, viu? Manda ver. Você sabe ler, não sabe? Então, vai lá. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Muito bem. Ele vê nos membros dele uma lei que guerreia contra a lei da mente. Essa lei que guerreia contra a lei da mente o faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Em outras palavras, Paulo está afirmando aqui a limitação do ser humano em relação à santidade de Deus. O ser humano, ainda que tenha sido criado para isso, com competência para isso, todavia fracassou na queda e por conta disso, por mais que ele insista, ele fracassa. Pastor, diga. Comentando a respeito disso que o senhor está falando, por exemplo, essa parte aqui, né, tem a ver com que dentro de nós habita carne e espírito, e será assim até que Cristo retorne, certo? Vai ser sempre essa guerra. Mas o espírito que habita em nós, pela palavra do Senhor, ele nos capacita a vencer essa carne e esse pecado, porque pecado na vida do crente deve ser um acidente, nunca um hábito. Então, essa história de dizer, eu não consigo, eu não resisti, eu não consegui, essa desculpa não vai ser possível dar diante do Senhor, porque quem tem o Espírito Santo, ele te incomoda e ele não deixa você continuar num pecado. Nós temos capacidade de resistir a qualquer pecado. É isso? É isso mesmo. Então, olha só, você mesma, abra Romanos 6, verso 12. Romanos 6, versos 12 e 13. Não, até o 14. Ok. Vai lá.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeça às suas paixões. Nem oferecei cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-os a Deus como ressurreto dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Duas coisas Paulo diz assim: olha, não tenham na sua vida costumes, vícios, hábitos que sejam escravizadores e afastem vocês de Deus. Isso se aplica a quem fuma, a quem bebe, a quem fala mal dos outros, a quem bebe cafezinho, a quem... Todo costume que a gente não consegue se libertar e se torna um Deus para a gente, ele diz, não reine. Ah, pastor, eu não bebo, não fumo, eu dou meu dízimo, mas eu não aguento, eu tenho que fazer fofoca. Não está em mim, Senhor. Vem nos meus lábios. Eu não consigo dominar. Não reine. Nenhum pecado tem direito. Mário, quer falar? Pastor, me permita ler 2 Coríntios Olha, 10, é a última 3. intervenção hoje. Tá bom. Tá bom, tem que dar lugar para outros. Tá bom. Vamos lá. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa militância não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir toda fortaleza, anulando sofismas e toda altivez que levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Pois é, esse é o nosso papel, o de levar cativo todo pensamento que vai contra Deus, que vai contra a sua obra, que vai contra o próximo, no sentido de ser assim uma coisa que prejudica o próximo. Se a gente tem o propósito de ajudar o próximo, vá em frente. Mas se a gente se sente assim com vontade de prejudicar, de vingar, de trazer à luz coisas que não deveriam ser trazidas, em nome de Jesus, não reine o pecado sobre a sua vida. Diga, Mário. Graças a Deus, pastor. Bom dia, igreja. Pastor, falamos sobre os pecados, cremos na remissão dos pecados. Na carta do João, 1 de João 15, 1 de João capítulo 5, ele fala sobre aqueles pecados que não são perdoados. Fala assim, que se alguém vê a seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. O pecado que leva à morte, e por isso não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e o pecado que não leva à morte. Aí me pergunta, de qual pecado fala ele? E para quem? Se é literalmente para um irmão em Cristo, ou é para... Porque ele fala de irmão, não fala como lá, quando o Senhor Jesus falou que nenhum pecado ia ser perdoado, quando aqueles fariseus atribuíram a obra do Espírito Santo ao diabo, Então, aí de quem está falando ele? E qual é esse tipo de pecado? Porque muitas pessoas falam que esse pecado é o pecado de não reconhecer a Jesus e essas coisas. Você deu um exemplo agora, aquele pastor que pregou toda a vida a Jesus e depois não reconheceu. Mas ele fala desse tipo de pessoas? Essa é a minha pergunta. Muito bem. Sua pergunta é muito complicada. Mas nós vamos partir do seguinte: o início do capítulo diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama a Deus, que gerou a Cristo, também ama ao que dele é nascido. A ideia do capítulo todo vai falar de que nós devemos amar pessoas, interceder por pessoas, tratar com pessoas, como Deus tratou conosco.
a mesma medida. Quer dizer, vou de novo. Se você crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e se você ama aquele que o gerou, se você ama a Deus, que gerou a Cristo, você ama também a quem é nascido dele. Uma interpretação assim muito rasa. A gente precisaria estudar isso com muita calma. Mas ele continua dizendo: aquele que crê no Filho de Deus, aquele que dá crédito a Deus, que crê no testemunho de Deus. Eu escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. E aí, então, ele fala do poder da intercessão aqui. E qual é o poder da intercessão? Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. E aí o texto, nesta tradução, diz assim: há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando você olha para a forma como esse texto está escrito, você observa, Mário, que toda pessoa que está caindo em pecado e precisa de ajuda para se levantar, é um crente, está pecando, está afastado da comunhão, está afastado da igreja, começou a fazer negócios ilícitos, começou, quem sabe, a adulterar, começou a debandar do Evangelho. O seu papel é ir lá e orar por ele. Agora o texto diz assim: há pecado que não se deve orar. E ele falou: todo aquele que nega a Cristo, você não deve orar. Em que sentido? Porque a gente foi chamado para evangelizar, não foi? Não é? Mas você tem uma pessoa que não quer se corrigir, uma pessoa que não quer ter uma vida transformada, uma pessoa que quer persistir no erro. E no caso específico de João, ele está falando especialmente de pessoas que estavam ligadas ao gnosticismo, pessoas que achavam que as suas revelações eram mais importantes e desfaziam do fato de que Cristo veio em carne. Então, se uma pessoa está nessa condição, a ideia que eu tenho aqui é que isso leva a pessoa à morte. A pessoa está morta. Ela não confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela não ama a Cristo. Ela não ama a Deus. Ela não quer. E por conta disso, vamos imaginar que você tem um amigo seu que tenha câncer, um colega de trabalho, tenha câncer, e você diga: olha, aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele diz: não creio em Jesus Cristo. Você vai orar de que jeito por ele? Ó Senhor, quebra o coração dele para que ele aceite a Jesus Cristo. Mas você não vai orar por ele para que ele continue fazendo o que ele faz.
Ó Deus, dá saúde para ele continuar fazendo o que faz. Talvez eu esteja errado na minha interpretação, mas eu estou me lembrando de alguma coisa que Jesus Cristo disse: não dê pérolas para porcos. Eu não posso continuar com você porque eu tenho mais conteúdo. Pode falar mais uma vez só. Tá, não, Eu já matei a Valdênia, agora eu mato você. É minha dúvida, porque ele, não sei se é porque João chama de irmão. Ele chama de irmão. A diferença é que Jesus falou. Não, ele não falou de irmão aqui, nesse momento. Eu não sei a sua tradução, mas a minha tradução, ele não fala de irmão aqui. Irmão no começo do versículo: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. E aí ele diz assim: isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte. Eu não sei se quem pratica o pecado que leva à morte é irmão. Eu não posso afirmar isso aqui. Eu não sei se ele está falando de irmão aqui para pessoas que têm pecado que levam à morte. Eu não tenho certeza. Com o pecado, então por isso que eu estou falando. Então, se ele fala de um irmão ou se ele fala do próximo. Porque ele está se dirigindo a um público. Então ele está falando: irmãos, se alguém vê o seu irmão, eu vou estudar isso e vou pedir. Você tem pecado para a morte? Eu não vou orar para você. Não, brincadeira. Eu vou estudar isso e falo com todo mundo aqui a respeito disso. O que eu sei, com certeza, é que eu devo combater durante toda a minha vida com armas não carnais o pecado que há, e devo interceder pelos meus irmãos que caem em pecado, para que eles não pequem mais. Mas eu também devo me lembrar daquela passagem que o apóstolo Paulo diz: quem está de pé, veja que não caia. A gente não pode atirar nos outros: ó Deus, eu vou orar por ele porque ele é um pecador. Presta atenção. Sobre o combate do cristão, então, este comentário aqui: este combate é uma prova do verdadeiro arrependimento e mostra a sinceridade com que pedimos perdão a Deus. Se uma pessoa não estiver disposta a combater seu pecado, não pode esperar que Deus lhe perdoe os pecados. O combate à natureza pecaminosa é uma prova da vida cristã. Então, é isso aí. Já vimos que as nossas armas não são carnais. O Espírito do Senhor, a palavra do Senhor, nos abastecem para que a gente não peque. Nós precisamos crer, então, que o sacrifício de Cristo foi efetivo para toda a nossa existência, e, ao mesmo tempo, nós temos que tomar consciência de que o nosso trabalho é lutar contra a natureza pecaminosa todos os santos dias da nossa existência. Todos. Você não toma remédio de pressão para que a sua pressão não fique alterada? Então, a mesma coisa com a vida cristã. O que você crê sobre a remissão dos pecados? É que Deus me dá a justiça de Cristo, e por essa justiça, por sua graça, eu nunca mais serei condenado por Deus. Vamos examinar então a palavra do Senhor, mais uma vez, agora em 2 Coríntios 5, capítulo 5, verso 21.
Quem achou? Pode ler? Quem vai ler? Leia. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muito bem. Agora João 5:24, que é o texto que nós refletimos no boletim. Você pode abrir o boletim e ler lá em cima, página 3. O que diz? Podemos ler juntos. Vai, João 5:24. Olha só, então você pode fazer uma reflexão lendo aqui, a reflexão do nosso boletim, a respeito deste versículo. Ou seja, não existe espaço aqui, naquilo que olhamos nas Escrituras, para imaginar que Deus vai perder. Ele comprou você, Ele não vai perder. Ele sempre terá a atitude positiva em relação a você. E quando eu falo atitude positiva, não é fazer o que você quer, é tratar de você, porque a meta que Ele tem é que você seja parecido, seja semelhante ao Filho dele. Então Ele vai tratar você com ferramentas dele. Às vezes experiências negativas aqui para que você o procure, às vezes em situação de pecado, Ele mesmo vai te acusar, não é? Você pode ver uma coisa interessante, o ímpio peca, às vezes o pecado dele fica escondido anos e anos e anos, o crente peca, não passa um mês. Se ninguém fala do pecado, Deus fala. Ele é o principal agente de confissão de pecados. Por que Ele quer isso? Porque Ele nos perdoou em Cristo de uma vez. E Ele quer tratar com a gente de uma vez. Eu preciso seguir. Que consolo, então, traz a você a ressurreição da carne? Quando fala da ressurreição da carne, está falando do seu corpo mesmo, está falando desse corpício que você trata assim com tanto cuidado, faz regime, aplica remédios quando tem enfermidades, coisa desse tipo assim, não é? É o seu ser, é o seu ser. E olha, não dá para a gente tirar a nossa alma do nosso corpo. É uma coisa interessante isso, porque eu já brinquei com isso aqui, não é? Eu já brinquei com isso aqui, e é assim, com a mão, a gente acaricia, a gente bate, não na cara. Com a mão, a gente exprime raiva, com a mão, a gente exprime caridade, com a mão, a gente faz uma série de coisas diferentes, não é verdade? Mas se a gente pegar e cortar a mão, jogar lá fora, ficar o toquinho, o que foi lá? Foi nossa alma? Não, foi uma parte do nosso corpo, mas a mão, enquanto esteve no lugar, ela transmitiu sentimento, emoção, ela transmitiu coisas próprias da nossa alma. Quando uma pessoa falece, o corpo está lá. Mas a palavra do Senhor nos mostra uma coisa maravilhosa. O que acontece com uma pessoa que fecha os olhos aqui nesta terra? Fechou os olhos.
o ar não passa mais, o sangue coagula, os remédios não conseguiram vencer, houve colapso do corpo. O que acontece com a pessoa? A Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem a resposta. Quando o meu corpo cessa de agir, a minha pessoa interior, o meu ser interior, aquela parte que eu não posso desassociar do meu corpo, se desassocia do meu corpo, se separa do meu corpo, mas ela está encaminhada para os braços vigorosos de Jesus. É o que a Bíblia ensina. Isso é louco para a gente, porque ninguém voltou de lá para contar como é que é. As pessoas dizem, não, eu fui no céu, eu tive experiências lá, e me disseram, não está na hora, volte. E eu voltei, eu me vi fora do corpo. Tem esse tipo de experiência que pode acontecer mesmo. A ciência tem as suas tentativas de explicação. Mas eu estou me referindo ao fato de nós partirmos de vez. Partirmos de vez. Jesus afirmou, os apóstolos afirmaram, a Bíblia afirma que quando uma pessoa fecha os seus olhos aqui, encerra o seu período de vida, o seu tempo de vida aqui, imediatamente é acolhido na presença de Deus. Aquilo que os teólogos chamam, ela passa a viver num estado intermediário, não é? Porque ela não tem corpo ainda. E quer saber? O corpo é o mesmo. Interessante, né? Não há estoque de corpos para os salvos. Vem cá, qual é o teu tamanho? Não tem guarda-roupa de corpo lá. O que tem é a devolução do seu. Aí algum crente diz assim, meu Deus, não queria voltar no que eu sou, não. E as pessoas têm perguntas das mais doidas. Com que idade eu vou estar lá? Com que peso? Com que altura? Eu vou ser homem ou vou ser mulher? Pergunta para Deus. Esse é um tipo de pergunta que a gente não sabe responder. Pior que a pergunta do Mário é essa daí. Vai lá. Fala. Eu tenho uma... Eu estou sem óculos, mas eu estou vendo uma mancha vermelha. Tá tudo bem, deve ser você. É a Camila. Deus abençoe, Camila. Pastor, eu tenho algumas pessoas da minha família que eles são adventistas do sétimo dia, e eles falam que quando a pessoa morre, ela dorme até a volta do Senhor Jesus, e aí todo mundo vai junto para o céu, então a gente vai ficar num sono profundo. E isso sempre me assustava quando eu era criança, sabe? Aí queria que o senhor explicasse nisso. Por que tem pessoas que falam isso? Bom, em primeiro lugar, porque os apóstolos usam a expressão que quando o crente morre, ele dorme. Então, talvez eles tenham se apegado a isso. Entretanto, esta formulação não pertence à Escritura, pertence à imaginação da Ellen G. White, que eles adotam como Bíblia 2. Os adventistas têm na Ellen G. White a Bíblia 2. Eles olham para a palavra de Jesus Cristo e depois eles dizem, o que a Ellen disse? E poder da Ellen, hein? Mas não é esta. Não é? Entretanto, Jesus contou o fato de que Lázaro morreu. Ele era pobre, ele vivia da mendicância, ele vivia da dependência de um rico, que dava para ele migalhas.
E os dois morreram, na verdade. Um foi para o inferno, para um lugar de tormento, porque não havia nele salvação. Lázaro foi para o seio de Abraão. E Lázaro ficou acolhido no seio de Abraão, diz a Bíblia. O que acontece? O rico estava lá e estava usufruindo das delícias infernais. Fogo, saraiva, enxofre, o que você quiser imaginar. E os próprios pecados remoendo na cabeça. Crise de consciência cada vez maior. E ele olha e ele diz: manda o Lázaro trazer um pouco de água para mim. E Abraão responde: quem está aqui não pode ir aí, e quem está aí não pode vir aqui. Acabou, acabou. Com isso, Jesus deixa evidente de que a pessoa está lúcida, tanto no inferno quanto no paraíso, e não dormindo. Mas, olhando para, especialmente Apocalipse, e olhando para outros lugares, nós encontramos que os santos que foram perseguidos, que foram colocados como mártires, estão diante de Deus clamando, eles estão vivenciando a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, de maneira lúcida, consciente. Só que eles não têm corpos ainda, porque Deus está fechando todo o ciclo da salvação com a proposta de que a minha carne será ressuscitada pelo poder de Cristo, será unida novamente à minha alma, e o meu corpo se tornará semelhante ao de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só o cristianismo tem essa proposta. E nós temos que crer. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde, temos que orar pelos nossos enfermos, temos que dar glórias a Deus quando uma cirurgia é bem sucedida, temos que orar quando um tratamento, temos que glorificar a Deus quando um tratamento de câncer consegue eliminar o câncer. Nós temos que dar glórias a Deus por esses percursos da nossa vida, mas a nossa esperança não está aqui. E não está nisso. Louvado seja Deus por mais um tempo de vida que Ele me concede aqui, mas a minha esperança não está nisso. Então, com isso, os crentes efetivamente perdem o medo da morte. O que é a morte? Eu me encontrar com o Senhor. Você vai chegando na velhice, vai dizer: oh Deus, eu quero viver, mas bendito seja o teu nome, porque falta pouco para eu me encontrar com o Senhor face a face. Sem microfone você não fala comigo. Obrigado, Luciano. Pastor, essa semana inclusive eu estava ouvindo a pregação do pastor Hernandes, e veio justamente ao que a gente tem estudado até na área de humanas, o espaço, que o espaço que comanda tudo na sociedade é o espaço de ideia. Isso aí foi buscar inclusive na própria palavra, porque quando Jesus coloca... Qual é a sua pergunta? Na afirmação, no caso, que quando Paulo fala que nós temos que alimentar a mente, porque o corpo sempre vai na ação, é justamente isso. O que a nossa mente é alimentada constantemente? Pela palavra, pela oração, pela Bíblia, porque a Bíblia vai nos instruir a ações que condizem com a vontade de Deus. Por isso que quando o irmão colocou na insanidade de um Alzheimer, mas sempre foi servo, ele sempre procurou cumprir a vontade de Deus, porque estava movido com o que Deus queria para a vida dele. Então, o alimentar da nossa mente, quando Paulo fala assim, buscar sempre a renovação da vossa fé. Fé é crer naquilo que a gente não vê.
mas é pensar o que Jesus tem para nós, não pensar, e pensar como Jesus pensaria, baseado na palavra, não na minha ação. Então, o que a gente alimenta sempre a mente sempre volta na palavra, a mente de Cristo é o que Jesus teria feito e o que Ele nos ensinou, né? Então, alimentar sempre bem a palavra, a ideologia de Cristo. Muito obrigado pela contribuição. Que consolo traz a você a ressurreição da carne? Se a morte é a separação do nosso corpo mortal, que volta ao pó, e o ser interior que não morre, porque volta para Deus, a ressurreição é a união do nosso corpo já glorificado, semelhante ao de Jesus, e o ser interior que não morre, que está guardado por Deus depois que a gente falece aqui. Última pergunta, e eu passei muito do horário, tudo por culpa do Mário, mas vamos lá. Mário, você é meu amigo, né? Você é meu amigo. Que consolo traz a você a ressurreição da carne? Meu consolo, ou melhor, é essa a pergunta? Que consolo traz você, está errado aí, que consolo traz a você o artigo sobre a vida eterna? Vida eterna, meu consolo é que, como já percebo no meu coração, o início da alegria eterna, depois desta vida, terei a salvação perfeita. Esta salvação nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido ouviu, e jamais surgiu no coração de alguém. Então louvarei a Deus eternamente. Eu fico pensando, queridos irmãos, no fato de que, se nós vamos ser ressuscitados, a Bíblia afirma que nós vamos ser vivos eternamente. A eternidade não tem a ideia de longura, tem a ideia de qualidade. Tem a ideia de qualidade. Por quê? Porque viver num ambiente perfeito, sem pecado, sem sofrimento, sem tempo, não precisa tempo. Não precisa tempo. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse processo? A vida eterna é uma vida de trabalho e, ao mesmo tempo, delícia. A vida eterna é transmitida nas Escrituras como sendo uma existência perene ao lado do Deus que não morre. Então, o ciclo da história humana, no sentido que nós temos hoje, cessa. O diabo terá sido derrotado, estará em sofrimento. Aqueles que não confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador estarão com Ele, porque o lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas todo aquele que não confessa a Cristo vai para lá também. E isto é uma afirmação das Escrituras. Então, nós necessitamos entender que é preciso ter muita segurança de que nós somos crentes mesmo. Hoje o pastor dizia na ceia: se examine. É necessário você verificar o quanto você realmente confessa a Cristo, o quanto você realmente aceita as verdades da Escritura. E você atue na sociedade como você pode, profissionalmente, politicamente, em todas as áreas da sociedade, atue. Mas a sua esperança não esteja nas coisas daqui, esteja no fato de que Deus, por meio de Cristo, matou seus pecados de vez. Só que você precisa confessar pecados e abandoná-los. Segunda coisa, viva aqui intensamente, cuide da sua saúde, mas saiba que você precisa morrer.
para que a ressurreição do seu corpo aconteça. E quando isto acontecer, vai ser geral. A Bíblia afirma que nós viveremos para sempre ao lado do Senhor. Você pode imaginar, você está trabalhando na natureza que Deus renovou, e de repente chega uma mão assim, coloca a mão no seu ombro, você olha assim, é Jesus, Deus do céu. Coisa maravilhosa, só que Ele vai estar em paz com você e você em paz com Ele, porque não há pecado mais. Já pensou você cruzando com o apóstolo João e perguntando para ele, o que você queria dizer naquele versículo de 1 João 5? Rapaz, aquilo me inculcou tanto, até estragou a vida do pastor naquele dia. Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça a nossa vida, gente. Que Deus sustente vocês, anime vocês, vocês não percam a esperança no poder de Deus. Vamos orar?